Olá, pessoal. A gente está iniciando mais um episódio do programa Energia e Ciência da UFBC, da pós-graduação de energia da UFBC. Hoje a gente vai contar com a presença do professor Jesus Lopes, para que a gente possa trocar uma ideia a respeito da sua trajetória, mas também de um assunto que está na pauta, está na mesa, não só a nível global, mas mundial, que são as energias renováveis, as suas inserções no sistema, um pouquinho de armazenamento e hidrogênio verde, quais são as perspectivas, os contextos. Eu peço, então, junto com a minha colega Isabela, para o professor se apresentar, trazer um pouquinho do seu histórico, da sua trajetória acadêmica e profissional. Professor, é contigo. Bom, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Jesus Maria Lopes. Eu sou professor de engenharia elétrica na Universidade de Antioquia, na Colômbia. Eu fiz doutorado na Unesp, no campus de Ilha Solteira. Eu já estou trabalhando na Universidade de Antioquia há uns 20 anos quase. O trabalho que eu mais gosto, minha área de trabalho, é planejamento da expansão e da operação dos sistemas de potência e também do sistema de distribuição. Legal, legal, professor. A gente entende que esse debate sobre o planejamento, sobretudo aqui na estrutura do sistema elétrico brasileiro, é muito importante, já que a gente tem um rico potencial, né, de inserção de renováveis na rede, de transmissão e distribuição, mas que isso necessita de um planejamento do setor e não só para o setor elétrico, né, mas também para as outras atividades, para os outros setores que demandam energia. Então, visto que a gente tem esse potencial, mas que muitas vezes, e até a gente tem visto nesse último período, um fenômeno que a gente chama de curtailment, é, de que forma o armazenamento em baterias poderia mitigar o problema da intermitência das fontes renováveis, sobretudo solar fotovoltaica e eólica? Bom, acho que basicamente as baterias elas podem ajudar bastante em dois aspectos, certo? O armazenamento, quando tem excesso de geração, tipo assim, tem períodos de alta produção das renováveis, solar ou eólica, e nesses períodos de alta produção, o excesso de energia pode ser armazenado pelas baterias, porque não pode ser consumido imediatamente pelos consumidores. Daí, uma outra eh, característica das baterias é que elas têm uma resposta rápida. Então, elas podem compensar flutuações abruptas que tem na geração renovável em tempo real. E se a gente tem um sistema com baterias na operação, então você pode reduzir a dependência de usinas térmicas. Às vezes você vai precisar de usinas térmicas porque elas têm uma resposta rápida, mas as baterias elas podem substituir uma porcentagem importante desse tipo de usinas. Daí você vai diminuir também emissões e você pode diminuir custos operacionais. Só que tudo isso tem que ser bem planejado, certo? Tem algoritmos de otimização que fazem esse trabalho e que não são fáceis ah, de planejar. Professor, dando continuidade às questões, eu vou fazer uma segunda pergunta. Quais são os desafios na integração de baterias em redes com alta presença de energias renováveis? Bom, a gente pode falar de desafios técnicos, certo? Desafio técnico é o dimensionamento da bateria. Às vezes, tem que pensar se a bateria é ótima, se não é muito grande a capacidade ou se não é muito pequena. Então, cada caso tem que ser estudado com detalhe. Também deve ter em conta a gestão da intermitência. E para gestionar aquela intermitência em tempo real, você vai precisar algoritmos
avançados de controle. Também o uso intensivo das baterias, tipo assim, para suavizar aquelas variações de geração, também pode dar uma degradação da mesma bateria. Tem alguns desafios econômicos. A gente pode falar, por exemplo, do custo das baterias. As baterias não são baratas, são caras, especialmente se a gente quer fazer um investimento a larga escala. E ainda não existem, tipo assim, modelos de negócio maduros para aproveitar as baterias, tipo modelos de reserva, modelos de arbitragem, modelos de estabilidade. Então, ainda tem muita coisa para fazer. Ah, Falando em modelo de negócio, também não tem modelos regulatórios ou a regulação ainda não está pronta para aproveitar todas as vantagens das baterias. Então, nesse momento, a gente não tem eh, um marco regulatório bem claro que integre o planejamento da rede com o planejamento do armazenamento em baterias. A tecnologia vai muito rápida, mas o marco regulatório ele é um pouco mais devagar. Sim, professor, eu entendo essa questão. Eu acredito que também até a questão do descarte da bateria também é algo que preocupa nesse sentido. E outra questão é em relação a quais são os possíveis impactos da massificação dos veículos elétricos nas redes de distribuição elétrica. Também, outra Também pergunta ligada às falando em baterias, que os Aham. veículos elétricos, eles têm baterias, e esse tema é bem interessante, tem muitos impactos. Vou começar falando um pouco dos impactos negativos, que a gente teria que falar não tanto de impactos negativos, mas desafios. Quando tiver algum problema na engenharia, na verdade é bom porque vai dar mais trabalho para os engenheiros. Então, um problema é a sobrecarga da infraestrutura. Se a gente tem muitos veículos elétricos conectados ao mesmo tempo, tal e no horário de pico, pode resultar em sobrecargas que não são desejáveis. Isso vai dar também lugar a umas aumento nas perdas técnicas, a umas queda de tensão também, a problemas de qualidade de energia. Se aqueles veículos elétricos eles se conectam em diferentes fases, então pode ter um problema de desbalanceamento de fases, certo? Tudo isso vai precisar novos investimentos na rede. Então, se os veículos elétricos eles chegam na rede, eles não estão coordenados, é possível que os novos investimentos para a rede sejam muito altos e que fique muito caro. O, os impactos positivos, certo? Não tudo é uma coisa ruim, né? Eh, os veículos elétricos eles podem inclusive ajudar para aproveitar a energia renovável, porque eles são baterias que podem se conectar em diferentes pontos da rede, certo? Tem um negócio que chama do vehicle to grid, certo? Então, os veículos, eles podem fornecer energia na rede quando a rede precisar deles. Então, isso aí vai dar um estímulo também na modernização da rede, certo? E no impulso das smart grids, certo? Então, nessa ordem de ideias, eu acho que as distribuidoras ainda eles podem obter novas receitas, certo? Tipo um aumento de consumo, certo? Novos modelos de negócios, tarifas dinâmicas. Para tudo isso, a gente necessita, o que a gente tinha falado, de um marco regulatório muito mais moderno. Entendi, professor. E a outra questão, eu acho que eu vou pular aqui para a última questão, porque o senhor já Uhum. respondeu mais à frente, um pouco mais acima, quando o senhor falou da questão da produção de hidrogênio verde para aproveitar o excesso de energia renovável que as baterias não conseguem absorver. O senhor falou um pouco da questão da que o excesso do que se produz pode ser armazenado nas baterias
E já encaminhando aqui para a última pergunta, eu vou fazer a pergunta é a seguinte: será que o hidrogênio verde ele substituirá as baterias em algum setor, seja no transporte, na indústria, ou as duas tecnologias serão complementares uma à outra? A tecnologia que a gente já tem hoje com o hidrogênio verde vai complementar? Qual é a sua visão sobre isso? Então, segundo os estudos, eu acho que é pouco provável que o hidrogênio possa substituir completamente as baterias. Acho que, ao contrário, as evidências apontam a que a gente vai ter um cenário em que as duas tecnologias serão complementares. Cada uma delas pode atender sectores ou necessidades específicas. Tipo assim, o hidrogênio, ele pode se destacar no transporte pesado, certo? E ele pode se destacar também em alguns processos industriais de alto consumo energético. Enquanto que as baterias, eu acho que elas vão continuar a ser dominantes na parte de transporte leve, tipo carro, moto, bicicleta, e o armazenamento estacionário de energia. Quer dizer, energia que vai ser utilizada rapidamente. Então, em conclusão, eu acho que as duas tecnologias elas vão coevitar e elas vão ser complementares. Entendi, professor, obrigada. Cássio, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho Não, que foi muito importante essa discussão, visto o nosso contexto e o cenário, né, de expansão das renováveis e o desafio de fazer com que elas sejam realmente uma ferramenta, né, professor, para que a gente consiga descarbonizar não somente o setor elétrico, mas as outras, os outros setores, as outras atividades da economia, aproveitando, seja no armazenamento dessa energia gerada ou na construção, na elaboração de um outro vetor energético, que nesse caso pode ser, né, o hidrogênio verde. Então, eu queria agradecer a presença do professor Jesus Lopes por ter batido esse papo com a gente. Eu tenho certeza que não será o primeiro, por conta que a gente tem todo uma trajetória a ser trilhada, né? Como o professor disse, ainda falta regulamentação, por exemplo, e até mesmo novas pesquisas e tecnologias para que a gente possa, de fato, fazer o melhor aproveitamento. Então, professor, eu passo a palavra mais uma vez para o senhor, é, se quiser deixar mais um recado e depois a gente encerra. bom, eu agradeço muito o convite e essas tecnologias eles têm que ser bem aproveitadas e a gente precisa trabalhar não somente na parte técnica, mas também na parte de regulação, certo? Da normativa. Então é isso, basicamente. Obrigado. Legal, professor, e assim a gente encerra mais um episódio do programa Divulga Energia e Ciência, um projeto de extensão do programa de pós-graduação em energia da UFABC. Então, eu e a Isabela, que somos doutorandos do programa, estamos aqui tentando sempre trazer pautas que sejam importantes e que estejam alinhadas às pesquisas feitas não só aqui na UFABC, e que também estejam alinhadas para o desenvolvimento do país e da nossa região. Obrigado.